Boa noite, esses seres de luzes maravilhosos que estão sempre com a gente. Gratidão, gratidão. Hoje nós estamos aqui no Novo Humano com a Alzira Doval, a nossa querida de lá. Então, amada, Oi. muito bem-vinda! Obrigada, gente. É sempre bom estar sempre compartilhando aqui com você, Beth, um ser de luz, né? Um ser maravilhoso que eu adoro, adoro, adoro. Ganhou, roubou meu coração, já amo de paixão, de amor incondicional. E todos vocês que estão aí, né? Compartilhando conosco da energia de vocês, né? Da atenção de vocês, fazendo essa troca maravilhosa que vocês trazem para nós também, para que a gente também possa estar evoluindo juntos. É isso mesmo. E aqui nesse nosso projeto Novo Humano, a gente fala dos temas mais diversos relativos ao novo humano da nova Terra, que é o que nós estamos nos tornando. Então, gratidão a vocês todos pela presença e todos que estão aqui, aqueles que ainda vão chegar, os que vão assistir depois, fazem parte deste novo humano, que somos nós, em plena transformação, nos tornando nós mesmos. Nada mais do que isso. Voltando para a fonte, né? Voltando para a nossa mente verdadeira, que é a mente Isso. coletiva, que é a mente universal. Esse tema maravilhoso que você puxou é o tema que eu estava refletindo um pouquinho antes agora, para você ver como tudo tem sincronicidade. É incrível, incrível, incrível. Então, assim, o que eu estava refletindo um pouquinho antes é sobre o universo semental. E essa questão do universo semental, às vezes a gente não entende por quê. Porque ao mesmo tempo que o universo é mental, por ser holográfico, é essa mesma mente que nos separa do nosso ser primordial. Por quê? Por que ele nos separa? Porque o corpo mental, ele é uma roupagem que a nossa consciência usa para se expressar aqui, né? Para criar aqui. E quando nós nos identificamos com a mente, nós nos afastamos do nosso eu verdadeiro. Então, nós nos limitamos a esse corpo mental, a esse corpo astral, a esse corpo físico e perdemos essa conexão de todo o nosso poder, de todo o nosso potencial. E o que é que isso reflete em nossas vidas? Reflete um sentimento de solidão, reflete um sentimento de afastamento, de separação. E aí a gente Uhum. fica com aquilo internamente. E tudo que está interno, a gente projeta no externo. E o que é que acontece? A gente aglutina isso, trazendo isso para a nossa realidade. Então, Verdade. não é? Então, entender que não somos a nossa mente é super importante para a nossa caminhada para o novo humano, para a nova terra, né? Para seres com mente multidimensional. Um exemplo que eu posso dar para vocês é como você pensar que eu sou a roupa que eu visto. Se eu pensar que eu sou essa roupa que eu visto, todo mundo sabe que eu não sou essa roupa. Mas quando a gente pensa que a mente, a gente está pensando que é a roupa que a gente veste. Vocês entendem, né? Então, isso é muito importante, você ter essa percepção para você poder caminhar para o novo humano, que é a mente superior, que é a mente conectada ao coração, que é a mente conectada ao corpo de luz. E é através dali que a gente cria realmente usando todos os corpos que nós temos. Corpo mental, corpo astral, corpo emocional, corpo físico, Sim, a entende? gente muitas vezes aqui nessa separatividade da terceira dimensão, nós nos equivocamos acreditando que nós somos um corpo físico, né? E que o nosso ser habita o corpo físico. E para mim foi uma grata surpresa no dia que eu descobri que o corpo físico está contido no ser e não o ser contido no corpo físico, né? Porque a gente acredita muitas vezes que é aquela ideia, né, de que o espírito está dentro do corpo. E aí a gente se limita a esse nosso invólucro carnal, Sim. acreditando que nós somos isso, e nós não somos isso. Né? Na verdade, esse invólucro carnal, ele é uma representatividade
aqui, nesta dimensão, de quem nós somos. E esse processo que nós estamos fazendo da transformação para o novo humano é justamente a percepção de quem somos verdadeiramente, saindo da ilusão de que somos um corpo físico e podendo acessar, né, o nosso potencial inato, né, que nos leva para um outro patamar de percepção e de consciência. É muito importante essa visão que você trouxe, né, dos nossos corpos, né, de que a gente faz. Sim, com certeza, né, da nossa mente. Aí a gente Sim. pensa, mas por que teve essa questão da projeção de nossa mente descer até aqui, né? Porque o universo está sempre em expansão. A forma de o universo se multiplicar é experienciando e se fractalizando. Então, uma grande consciência se fractaliza, somos fractais, né? E aí nós viemos experienciar até o último nível, né, que ele pode, que é a materialidade, que é a condensação da matéria, tudo está vibrando, tudo é vibração, né? Inclusive, a linguagem do universo é vibração. E a Sim. gente não aprende isso na escola, a gente não aprende isso com nossos familiares, a gente não aprende essas coisas, né? Por isso que a gente tem que buscar isso nesse mundo, porque somos os transformadores desse mundo. O novo humano, ele veio para transformar esse mundo, certo? Com essas novas percepções, com esse novo olhar, né? Porque nós mudando o nosso olhar, a gente muda o mundo. A gente mudando a forma de ver o mundo, a gente o transforma, não é mesmo? Com certeza. A mudança é de dentro para fora. Não tem como a gente fazer todo esse processo apenas pelo lado de fora. Quando a gente muda o lado interno, que a gente começa a se perceber, a gente passa por um processo chamado alinhamento. Né? O que é alinhamento? Alinhamento é estarmos alinhados à nossa essência, ao nosso eu superior. E é nesse momento que a gente faz esse alinhamento, a gente alinha com todos os corpos, né? Os nossos corpos, os nossos campos energéticos. A gente se alinha à fonte criadora, à nossa mônada, ao nosso eu superior. Né? E aí a gente se alinha ao planeta, que é uma coisa muito interessante e muito importante de termos em conta que nós não estamos no planeta por acaso. Né? E nós precisamos estar alinhados com ele para que a gente possa ancorar nossa energia, nossa frequência aqui no planeta. A gente não veio aqui a passeio, a gente veio, né, desenvolver habilidades inatas, a gente veio passar por uma experiência. E com essa experiência, a gente aprender muita coisa. Né? É como uma criança, né, que está aprendendo as coisas, ela vai experimentando. Você já viu uma criança aprendendo a comer? Né? Primeiro ela mama, depois ela começa a receber alimentos, né, Mais diversos. Ela vai, sólidos, a né? papinha, depois evolui para o cortadinho, depois evolui para a comida sólida. É um passo a Isso. passo, né? É É um um passo a passo a passo passo. E assim, super. experimenta hoje um moranguinho, depois experimenta uma bananinha, né? Depois experimenta uma frutinha, outra, depois experimenta uma verdurinha. E a criança vai ganhando um repertório. Né? E esse repertório, a partir desse conhecimento, ela escolhe o que é que ela quer repetir. Né? Então, ela repete mais aqueles que ela experimentou e gostou, e ela repete menos aqueles que ela experimentou e não gostou tanto. Essa é a nossa experiência aqui, né? A gente vai experienciando, vivenciando, testando as coisas, né? O que é que a gente está gostando, o que é que a gente quer repetir, o que a gente não quer repetir. E aí a gente vai alinhando com o que a gente gosta, né? Com o que a gente escolhe vivenciar mais vezes. Mas uma das coisas que acontece em nossa vida, nesse mundo aqui, é que a nós, né, temos essa seleção quando somos crianças de escolher o que gostamos, né? Isso é muito natural, de falar a verdade, de expressar toda a nossa emoção sem barreiras. Mas, ao passar do tempo, tudo aquilo que aprendemos, o grupo de informações que aprendemos na sociedade, nas escolas, com os nossos familiares, no nosso campo familiar, ele acaba nos moldando
né? Eles colocam a gente numa caixinha e muitas vezes inserindo traumas, inserindo dores que passam de geração em geração, de vó para mãe para filha, certo? Que precisa ser ressignificado, sim, né? Então, qual é o nosso desafio hoje, enquanto novos humanos sendo ativados com essa nova energia? E já que tem outros seres nascendo, além de sermos aquelas pessoas que abrem um caminho para os que estão vindo com a frequência ainda mais elevada, certo? Nós precisamos quebrar os padrões antigos, quebrar os paradigmas antigos do nosso sistema familiar, limpar tudo na nossa existência agora. Porque nós nascemos para o bem, o bom e o belo. Só que o meio nos influencia, já é cientificamente provado que o meio nos influencia. E como nós, os novos humanos, precisamos fazer para conseguir sair desses antigos paradigmas, quebrar tudo? Selecionando aquilo que é bom para nós quando éramos crianças. Se você não gosta do amargo, não gosta. Você vai ficar ali no amargo, por quê? A criança não quer remédio amargo, só quer remédio doce. Entendeu? Então, nós somos assim. Aquelas pessoas que te botam para baixo, você vai ficar ali por quê? Você precisa selecionar aquilo que pode ou não entrar na sua vida, né? O que você vai comer, o que você vai escutar, que é muito imposto para nós. Você precisa tomar decisões, decidir incorporar a energia do novo humano. Essa energia está para todos, está no campo planetário. Agora, Sim. você só vai receber essas informações de novos downloads se você se posicionar em suas decisões. Entende? Diferente daqueles que já vêm ativados, né? Aí vou selecionar a música que eu quero escutar. Músicas de maior frequência aumentam sua frequência. Pessoas que te botam para baixo, você fica para baixo. Pessoas que têm a agregar na sua vida vão te ativar gatilhos para você crescer, para você enxergar novas possibilidades na sua vida. Então, são decisões a serem tomadas também. Decidir incorporar essa energia, decidir mudar, decidir entrar no fluxo da transformação, né? E aí, o que a gente faz quando a gente seleciona a vibração, as vibrações superiores? A gente sai da mente, a gente não se identifica mais com a mente, com os paradigmas externos e com os problemas e com aquilo que não nos faz bem, e passamos a escolher nos identificar com o que faz bem. Porque enquanto queremos solucionar as coisas que estão negativas, ainda estamos nos identificando com ela. Então, precisamos apenas liberá-las, descarregá-las, ressignificá-las. E aí nos identificamos com o coração, que é o verdadeiro portal que nos conecta em salto quântico ao eu superior. Aqui existe um portal. E aqui a gente se conecta com o nosso eu superior, usando todos esses corpos que estão aí conectados. É dessa forma, porque a gente tem que colocar em prática também. Se eu falar para você agora, olha, gente, vocês têm que vibrar no amor. Aí a pessoa cheia de problemas, cheia de crença limitante, inconsciente, controlando, um monte de coisa. Aí ela, como assim? Né? Então, assim, a gente já está trazendo um pouquinho aqui na prática o que é que você pode fazer para você conseguir dar os passos, para você conseguir incorporar a energia do novo humano na sua vida e mudar a sua realidade. E você tem que olhar para você. Por que eu digo que você tem que olhar para você? Porque você transformando a si mesmo, aí sim você colabora com o mundo. Não adianta querer mudar o outro, querer mudar o mundo, se você não está conseguindo fazer isso na sua própria vida. Hoje, o seu maior objetivo é você. O amor próprio, reconhecer quem você é, conectar com a sua essência, liberar da sua vida o que não serve mais, o velho, a velha roupagem, as coisas que não fazem sentido, que não fazem você se sentir valorizado ou valorizada. Não, um trabalho que você não gosta, você precisa entender como você vai fazer para trazer essa transição para a sua vida. Porque essa energia do novo humano, ele está trazendo grande transformação. É um avivamento. Nós estamos na era em que a luz entrando na Terra agora, ela traz uma revolução. Ela traz a ferramenta que você precisa, que é o conhecimento, a sabedoria,
que outrora não tínhamos, né? Teve eras e épocas aqui no planeta Terra, e que o conhecimento era escasso, era limitado só para alguns, para grandes sociedades secretas, para pessoas que tinham muito dinheiro. E agora não. Agora é o tempo da justiça divina. É o tempo em que todos têm acesso e ninguém vai ter a desculpa. Porque você tendo a possibilidade, a justiça poderá ser feita aqui no planeta Terra. Você não vai poder dizer, eu não tinha como, eu não podia fazer, não. Agora é você com você, né? Vai ser aquela luta interna de você quebrar velhos hábitos e de você impor a sua vontade e seguir a questão do seu coração mesmo. A questão do seu coração. Tá sem áudio? Eu tô fechando só por causa dos ruídos. É isso mesmo, a gente não tem mais desculpa. Né? Todos aqueles que vieram, né, com um pré-acordo a cumprir, de estar aqui neste momento, de participar desse movimento coletivo imenso do despertar da humanidade, não tem mais desculpa. Depois da disseminação do online, né? Tá tudo tão disponível, né? São tantos seres de luz, né? Pessoas trabalhadoras da luz falando, né? Trazendo informações, conhecimento para autoconhecimento, para autotransformação. Muitos seres das estrelas trazendo, através de canalizações, processos energéticos, né? Fazendo limpezas, fazendo alinhamentos, né? Fazendo ancoramentos. A gente não tem mais desculpa. Até porque este é o momento no qual nós estamos recebendo uma imensidão de luz vindo de todas as direções. Né? A Terra está imersa no cinturão de fótons, né, da grande Alcione. A gente está recebendo os flashes solares que estão chegando cada vez mais intensamente no planeta, e aos poucos nós estamos conseguindo absorver e fazer a transformação necessária para que a gente faça, enfim, né, a mudança de dimensão. A gente, às vezes, pensa que as dimensões, elas são palpáveis. E assim, né, Dila? A gente vai sair da terceira e a gente vai entrar na quinta dimensão. Achando que é um espaço físico, mas não é. É um estado Não é. vibracional. Isso, é onde você está vibrando. Então, assim como o planeta está transitando de uma para a outra, cada um de nós que está escolhendo também está transitando. O que significa isso? Significa que eu estou na terceira, mudando os meus padrões, os meus comportamentos, fazendo as liberações, o desapego, e à medida que isso vai acontecendo, eu vou vibrando diferente, eu vou vibrando mais elevado, e à medida que eu vou vibrando mais elevado, eu estou indo para a quinta dimensão. Então, eu estou transitando de uma para outra. Nesse momento, a gente oscila para lá e para cá, para lá e para cá. Só que cada vez a gente oscila menos. E cada vez a gente se mantém mais tempo lá e menos tempo na quinta dimensão. A terceira dimensão e a quinta dimensão, elas estão concomitantemente atuando no planeta Terra nesse momento. Então, tá tudo certo. Vai haver um momento em que nós vamos fazer a transição, vamos estar vibrando completamente na 5D. Né? E aí, não vão ser as outras pessoas, vamos ser nós que vamos estar lá. Com aqueles que estão escolhendo. Aquela pessoa que você olha está em paz, aquela pessoa já está na 5D. Não precisa muito esforço, não precisa muita, né? Muito malabarismo. Isso. E qual é a diferença de que a gente percebe muito em relação a uma pessoa que está na 3D e uma pessoa que está na 5D? A questão é que a pessoa que está na 3D ainda está presa na sua mente e nos antigos paradigmas, em uma limitação.
onde ela mesma se coloca nesta vibração, onde dificilmente existe o amor. Pode existir outras formas de sentimentos positivos, mas o amor é a vibração que te coloca na quinta dimensão, o amor incondicional, né? Não aquele amor que exige algo para amar. Existe ser filho e mãe. Isso é condicional. Eu quero saber do incondicional, que é o que transcende você da terceira, quarta para a quinta. E tudo isso é prática. Amar é prática, amar é ação. Eu não estou sentindo de fazer, eu não estou sentindo ainda de ir. Não é questão de sentir, né? É questão de você praticar o bem, de você praticar a caridade, de você praticar a autorreflexão, de você praticar meditação, não é? Praticar, trazer boas práticas espirituais, né? E de boa conduta que vão te levando passo a passo a largar a sua consciência. Muitas vezes tem pessoas também que têm uma grande dificuldade, sem julgamento, sem nada, viu, gente? Aqui é só amor, paz e alegria. Dificuldade de sair daquela questão que tá, daquela posição, de tomar as decisões. Por quê? Porque a gente sabe o peso que é. Todos nós passamos por isso, né? Em várias camadas, desde a mais densa até a mais sutil. E ali, muitas pessoas se sentem aprisionadas em situações limitantes, que muitas vezes elas se sentem sem forças para dar um movimento. Então, nós aqui na Nova Terra, né, que a gente já está vibrando, todos nós estamos aqui, nós somos aquele farolzinho. Ei, olha aqui, ó, gente, quinta dimensão, vem! Então, assim, para motivar, a motivação ela é benéfica, né? A motivação ela é muito benéfica, porque muitos sofrem por falta de motivação, né? Um motivo para agir. Qual é o motivo para você agir? Né? A esperança. Muitos não têm esperança mais, estão vivendo como zumbis, né? Como máquinas, e nós não somos máquinas. Nós somos seres biológicos, nós somos seres espirituais, nós somos seres vibracionais que emanamos uma grande quantidade de energia e amor. E nós somos movidos por amor e esperança. Então, temos que mudar todo o paradigma interno. Isso, com certeza. E a nossa transformação, que modifica a nossa frequência vibracional, modifica a frequência vibracional de todo o planeta e de todos os cosmos. Porque é um conceito um tanto quanto ainda complexo e subjetivo de entendermos que nós somos o todo. Né? Mas acho que fica mais fácil quando a gente começa a perceber que nós fazemos parte do todo. Né? Então, se a gente começa a olhar, né, que ao invés de sermos o todo, que é muito subjetivo e complexo, nós somos uma parte do todo, ou seja, nós compomos o todo, nós começamos a perceber que toda a nossa movimentação, seja pensamento, seja palavra, seja ação, nos leva a expandir para o todo. Tudo que eu penso, gente, o pensamento é energia, é vibração, é frequência vibracional. Quando a gente pensa, a gente coloca fora aquela vibração, e aquela vibração vai estar, né, em todo o espaço. Quando a gente fala, a gente está colocando para fora, da mesma forma, a vibração, que também vai estar compondo todo o espaço. Quando a gente age, a gente também está colocando para fora, né, toda essa vibração que está compondo o todo. Né? E com isso, a gente está fazendo uma grande transformação no coletivo. Como a gente fala, o de Jung, inconsciente coletivo. Né? A gente está atuando no inconsciente coletivo. Nós hoje somos uma massa de muitas pessoas, não somos a maioria, mas já somos uma massa muito potente de seres que estão despertando e que estão vibrando no nível consciencial mais alto e que está fazendo toda a diferença no planeta Terra, assim como todo o cosmos. E é por isso que os seres das estrelas estão aqui conosco o tempo inteiro, nos incentivando, né, Dila? Nos colocando, ampliando a frequência para que a gente tenha mais e mais condição
de estar cada vez atuando mais diretamente nessa transformação cósmica coletiva. Isso, eles observam bastante. Quando você já tem um espaço justo na sua mente, no seu coração, para fazer novos downloads de entendimento e energia, eles vão lá e iniciam você ou simplesmente mostram a você essa energia. E aí você começa a vibrar ainda mais alto. Como o universo, a comunicação ela é vibracional, tudo aquilo que a gente pensa forma uma massa de energia, de vibração no nosso campo eletromagnético. Então, a gente se comunica com os outros assim, com as outras pessoas, com o meio ambiente, com o próprio universo. Então, se existe uma pessoa ali que está se trabalhando e tem um potencial de despertar de vez, nossa comunicação vibracional, a entrar em contato com a comunicação dessa pessoa, com certeza vai estimular ali nela o potencial que ela já tem, o potencial interno do ser divino dela. É assim que a gente vai contaminando positivamente o outro com a nossa comunicação vibracional. São esses códigos que a gente fala de luz, a própria vibração, frequência ali, nossa, que vai passando para as outras pessoas e para o planeta Terra também, né? E para o planeta também. Então, exemplo, se uma pessoa pensa algo, né, e é negativo, essa massa forma os pensamentos ao redor dela. E essa forma de pensamento, ela se retroalimenta, né, da própria energia da pessoa. E ali ela vai trazendo aqueles mesmos padrões. Por isso que eu digo que precisa sim fazer descarga emocional, limpeza emocional, monitorar pensamentos, qualificar os pensamentos, né, de sair daqueles padrões, uma outras, mas como eu faço isso? Adquirindo novos conhecimentos, se permitindo estar com novas pessoas, recebendo novas frequências, como o Beth está enviando várias frequências. Isso aí já é um grande portal de transformação. Beth e vários outros, todos nós, você também viu. Então, assim, é maravilhoso isso, né? As possibilidades que nós temos de passar algo bom para o outro, né? Energias positivas, ativações. Cada transformação que fazemos, cada modificação que fazemos no nosso campo, atua diretamente em todos os outros seres, mais diretamente naqueles que estão mais próximos, que começam a perceber a nossa transformação. Né? Imagine que nós somos seres de reação, né? Nós somos muito reativos, nós reagimos a tudo. E quando a pessoa está se transformando, o outro está reagindo àquela transformação. Aquela transformação, ela sendo uma transformação pacífica, significa que a pessoa vai estar se reagindo, né, pacificamente. Se nós deixamos de brigar, nós passamos a atuar no campo da paz, da harmonia e do equilíbrio de todos e do planeta. Imagine estarmos na nossa casa com os nossos parceiros, com os nossos filhos, às vezes com os nossos pais, com as nossas mães, e nós saímos da zona de confronto, né? A gente deixa de ir para o embate, a gente deixa de buscar briga, e a gente tem uma frase muito, muito legal que é melhor ser feliz do que ter razão. Né? A gente deixa de brigar para ter razão, a gente não quer mais impor o nosso ponto de vista, a gente não quer mais que o outro aceite aquilo que a gente acha como verdadeiro. Quando isso começa a acontecer, essa autotransformação começa a acontecer a partir do nosso autoconhecimento, o outro não tem mais o que discutir, não tem mais o que brigar. Porque se você não está brigando, se você não está discutindo, se você está escolhendo ser feliz, você não quer mais brigar. Então, aquelas pessoas que estão mais próximas a você são as que sentem primeiro o impacto da sua transformação. E, em consequência, elas mudam. Aquelas que não estão nada dispostas à mudança, elas se retiram da sua vida. E ok, tá tudo bem.
é a escolha do outro. Porque a gente começa a vibrar numa outra frequência que vai atrair outro tipo de pessoa, né? Outro tipo de relacionamento. Outro tipo de E realidade. outro tipo de realidade, porque a realidade da 3D ela é ilusória, né? Aí a gente começa a ancorar aqui a realidade verdadeira, né? A real realidade, sei que a gente pode dizer dessa forma, como um trocadilho, né? É... E aí você imagina que você fez a sua transformação, você está imbuído num contexto familiar onde há uma transformação. Você está contido num ambiente escolar, se você ainda estiver, né, na fase escolar, tanto faz se você está adolescente, se você está universitário, se você está pós-graduação, pós-doutorado, seja lá o que for, você está nesse ambiente e você passa a fazer uma transformação pessoal. Quando você se transforma, a sua forma de falar muda, as suas palavras mudam, o seu gestual muda, as suas ações mudam, né? Porque tudo mudou em você. E ali você está influenciando diretamente em todos os seus colegas. Você faz a sua transformação e você está no ambiente de trabalho, tudo muda à sua volta. Porque você começa a trabalhar de outra forma, né? A olhar para aquele trabalho de outra forma, a olhar para os seus colegas de outra forma, a olhar para os seus chefes de outra forma. A sua forma de estar em relação aos superiores muda, né? Você trabalha o seu chakra do poder, né? Você se empodera, e quando a gente se empodera, né, a gente não coloca o nosso poder na mão do outro. Né? Então, a gente tem uma relação direta com a nossa hierarquia saudável. Né? A gente se torna um cidadão modificado. Então, em todas as nossas atitudes no nosso dia a dia, na rua, na padaria, no ônibus, no transporte público, no mercado, né, no posto de gasolina, você se dirige às pessoas de forma diferente. Quando você chega, a sua energia chega primeiro, né, transformando aquilo. De repente, as pessoas começam a sorrir para você, começam a lhe desejar bom dia, porque você está disponível, né, a sorrir para o outro, dar bom dia para o outro. Não importa quem o outro é, você começa a ver o outro, a enxergar o outro. Você se torna uma pessoa diferente no trânsito, porque você não quer mais brigar. Aí, aquelas pessoas que antigamente lidavam fechadas, que buzinavam, né, e que lhe irritavam profundamente, essas situações desaparecem da sua vida, porque você está vendo a vida de forma diferente. Você está se colocando na vida de forma diferente. Isso tudo, gente, é consequência do nosso autoconhecimento, é consequência da nossa mudança interna de postura e de estar na vida. Porque a vida é muito mais do que a limitação de um tempo que nós vivemos aqui, num corpo físico. Isso é só uma passagem, né? E muitas vezes nós queremos que o outro ou que o mundo faça primeiro para nós, nos colocando na situação de vítima, né? Em processos dramáticos, situação de vítima. Então a gente tira e entrega o nosso poder para o externo. A gente entrega o nosso poder na mão do outro e fica à mercê de tudo aquilo que está fora, das ilusões da própria mente. Então, quando a gente passa a trazer isso para nós, a reconhecermos nós como donos da nossa própria vida, como entidade dominante da nossa vida, com autorresponsabilidade, sabendo que tudo o que nós temos hoje na nossa realidade é fruto das nossas escolhas anteriores, né? Independente da idade, tudo, chega um momento, né? A gente já sabe das interações que tem, mas chega um momento que você pode transformar tudo. Que quando você ganha um grau de consciência, um grau de idade, né, de sabedoria, de conhecimento aqui na Terra, você pode virar a chave. Não, eu não quero mais isso na minha vida, eu vou virar a chave, eu vou tomar posse de mim. Enquanto você projetar isso para fora, você não é dono de si.
Você entregou a sua vida, a sua energia, o seu campo para o externo, na mão do outro. Por quê? Porque você não está tendo aquela coragem, né? De trazer para você e dizer assim, ó, tudo que eu tenho hoje na minha vida, a minha realidade, como tá de ponta cabeça, ou tá ótima, ou tá estagnada, ou tá maravilhosa, tá boa, ou tá ruim, tudo foi fruto do que você plantou no passado, é o seu presente. Mas o que eu tenho de bom para te dizer é que o futuro são as infinitas possibilidades do que você vai plantar hoje. Hoje é o momento para você mudar, para você transformar, para você melhorar, para você dar ainda mais saltos quânticos e trazer essa possibilidade quântica que está no futuro, que não é futuro, mas que a gente sabe que a gente cria o tempo e o percebe de forma linear através da mente. Então a gente pode colocar assim, futuro, né? Sabendo que tudo está no presente. Você criando aqui hoje, você gira chaves para transformar aquilo a sua vida e trazer possibilidades bem melhores para a sua realidade. Agora tem que ter a autorresponsabilidade, tem que ter a vontade. A vontade tem que ser maior do que os hábitos adquiridos no passado, do que os dramas da mente, do que os teatros mentais, entende? E se você não consegue sozinho, infinitas possibilidades de auxílio existem para você. Mas a vontade interior, aquela questão interna, o impulso do seu eu superior é o que vai determinar a sua vitória, posso dizer vitória. Porque sem esse impulso, sem essa vontade, podem se mover céus e terra. A pessoa não vai. Não vai por quê? Porque é necessário o movimento interno, o seu livre-arbítrio, a sua consciência se mover em direção àquilo. Com certeza. Você trouxe uma coisa muito importante, que é a gente mover a nossa consciência, né? Esse é uma coisa que a gente faz apenas conscientemente. Se nós estávamos adormecidos e vivendo na total inconsciência, a gente não movia a nossa consciência. A gente mantinha a nossa consciência adormecida e totalmente no inconsciente. E por isso, quando a gente olha para a nossa vida hoje, a gente vê que a gente criou um monte de coisa que a gente vai dizer assim, ai, mas eu não escolhi isso, não era isso que eu queria para mim. No entanto, a gente sabe hoje que a gente criou isso, só que a gente criou num espaço de inconsciência. E agora nós estamos acordando, indo para um estado de consciência que, de certa forma, anula a inconsciência, né? Porque nós, estando conscientes o tempo inteiro, a gente começa a criar conscientemente a partir das nossas escolhas. A gente aprende a escolher, sabendo que existem as infinitas possibilidades e todas estão aí, que nós podemos escolher aquilo que quisermos. Simples assim. Uma vez eu li um livro, que é A Matriz Divina, do Greg Braden. Eu sempre cito esse livro, é maravilhoso, né, Dila? Biologia também, tem um que chama Biologia Da Alma. crença, mas na Biologia da Crença, que é de Bruce Lipton. Bruce Lipton, Adoro. Esse muito bom livro é também. maravilhoso, viu? É, Maravilhoso. muito bom. Explica muitas crenças, né? Muita, Ele é um biólogo e ele comprova, né, que as nossas crenças, né, modificam o nosso corpo, né? Que nós somos regidos pelas crenças, que todos os nossos pensamentos reagem às crenças, né? Reagem de acordo com as crenças, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, e que o nosso corpo reage biologicamente a eles. À medida que a gente muda os pensamentos, que a gente muda toda essa nossa estrutura de agir, de estar no mundo, de ver as situações e as coisas, a nossa biologia do corpo modifica. Ou seja, boa notícia. Boa notícia. Se você criou isso tudo aí, se nós criamos essa bagunça toda, a gente tem poder também para descriar e criar uma nova realidade. Pelo menos isso. Uhum. E também, Beth, Lipton, né? Ele fala sobre o DNA, porque os cientistas pensavam que o DNA
Ele era rígido, não poderia mudar nada. E ele já Isso, provou cientificamente também que existe mudança no DNA também. Quando muda os isso, pensamentos, o DNA é modificado. Coisas, isso, então, padrões comportamentais dentro do DNA e várias outras coisas dentro do DNA pode ser mudado. isso. Assim como os cientistas, né, eles encontraram nas nossas hélices, eles estudaram e conseguiram dizer, 2 pares de hélice. Né? Nós temos 12. Então, dois pares de hélices eles conseguiram decifrar. Né? E disseram que o resto é DNA lixo. E aí nós estamos caminhando para percebermos que esse DNA não é lixo, ele é o DNA cósmico. A nossa tecnologia ainda não alcançou, né? Ainda não descobriu o que é que ele traz, quais são as habilidades que a gente pode acessar a partir da ativação desse DNA. Com toda essa informação que está chegando, com toda essa energia que está chegando ao planeta, essas informações elas estão sendo acessadas gradativamente, porque elas estão sendo liberadas através de ativações do código de luz e ativação do nosso DNA cósmico. Então, a gente começa a perceber que nós hoje temos uma percepção diferente, né, da que a gente tinha antes. Antes a gente estava limitada às nossas sensações físicas, né? Os nossos 5 sentidos físicos. Hoje nós temos outros sentidos que estão aflorando e que a gente começa a perceber através da nossa multidimensionalidade. Mas voltando ao Greg Braden, lá, a Matriz Divina, né? Porque a gente foi para o Lipton, a gente pulou. A gente pulou, verdade. Vamos voltar para Greg. Vou mostrar para Greg. Um dia eu estava num grupo e aí disse assim, não, porque Greg... Aí os meninos, as colegas disseram assim, Greg? Que Greg? Eu disse, meu nome dele, meu Deus. Greg Braden. Aí elas, é assim, chama agora Greg. Eu disse, minha filha, assim, ó, amiguinha. Com certeza. Os livros deles são maravilhosos, eu super recomendo. Mas na Matriz Divina tem um capítulo que ele fala sobre a manifestação. Né? E eu, num grupo de estudo que eu estava, eu dizia assim, aquilo era tão abstrato para mim, tão subjetivo, que eu dizia assim, tá, mas ele não ensina como é que a gente acessa isso e traz e manifesta aqui, né? E hoje, isso tem mais de 10 anos, né, que eu estudei esse livro dele, e hoje eu digo assim, gente, tudo está na mudança de frequência. Tudo está na mudança de frequência, a gente alcança tudo que a gente quiser, tudo, absolutamente tudo. Gente, o universo é infinitas. A gente não alcança conceitualmente o que é infinitas, mas infinitas significa absolutamente tudo. E se é absolutamente tudo, a gente pode manifestar aqui tudo que a gente escolher. Como a Dila mesmo disse, né? A gente pode desfazer aquilo que a gente criou e criar um novo. Agora a gente precisa escolher com o coração. Não adianta a gente ficar repetindo fórmulas mentalmente ou apenas da boca para fora. A gente precisa estar totalmente alinhado naquela intenção, naquela escolha, para que a gente possa efetivamente manifestar. Eu tenho uma historinha de quando eu conheci O Segredo, né? Eu li o livro, depois assisti o filme O Segredo, há muitos anos atrás, sei lá, talvez há 20 anos, 2008, 15 anos. E eu comecei a perceber que era possível manifestar as coisas. Ele deu uma virada de chave na minha vida. E eu fiz o quadro, né, que eles ensinavam, né, o quadro dos desejos e tal. E eu manifestei tudo que eu colocava naquele quadro. Todo ano eu fazia o quadro e eu manifestava. Só que, atualmente, né, foi que eu percebi por que eu manifestava. Eu manifestava porque eu acreditava. E porque eu colocava energia naquilo. Ele não era um quadro estático na minha frente. Né? E eu não ficava recitando que eu estava escolhendo, porque eu quero um carro, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Não, ele estava ali. Eu coloquei bem na minha frente, na frente da minha cama.
E eu olhava todas as manhãs e todas as noites. Simplesmente olhava e acreditava que aquilo ia acontecer. Aquilo eu estava alinhando, né, as minhas escolhas, né, a partir do meu ser. Eu estava acreditando. Então, eu estava atenta aos meus pensamentos que fossem contrários àquilo. Eu estava atenta às minhas ações que estavam contrárias àquilo. Então, eu mudei. Você sentia, porque muitas pessoas sentem, exemplo, bota um quadro na frente, aí bota aquele carrão conversível, aquela casa lindona, aí depois sente que aquilo ali não é a realidade dela. Então criou o quê? Criou uma incoerência entre a sua Isso. mente e o seu coração. Aí, para você criar, você tem que romper as barreiras da mente, porque você quer controlar a realidade usando as informações que você já tem agora. Para você criar algo novo, você não vai usar nada que você tem hoje. Esvazia o copo totalmente. Com o que você já tem, nada de novo vai surgir. Então, você pelo menos tira essas imagens, transcende a mente, tem que transcender, e veja aquelas imagens com o coração, sentindo, dizendo assim, E é sem uma possibilidade. controle. Sem Sem controle, controle. é uma possibilidade do universo. Existe essa possibilidade, eu jogo para o universo e tem que Isso. soltar, como diz Hélio Couto, né? Tem que soltar. Por quê? Porque se você deixar sempre isso preso no controle, ele vai estar sempre no seu presente. E o duplo quântico que você está querendo fazer para obter isso lá na frente, não vai vir. Porque você está aprendendo aqui no agora, vai ficar sempre aqui. Então, você tem que intencionar e soltar. Aí, quando o Beth falou, quando vier a incoerência, aí você tem que trabalhar na hora. Não adianta trabalhar depois. Amanhã eu vou trabalhar aquilo, não. Porque o gatilho foi acionado naquele momento. Então, você vai aproveitar as janelas que estão aí nas suas sinapses neurais e vai se ressignificar naquele exato momento para que novas informações entrem no seu campo mental, né? É basicamente isso. É o que eu uso e sempre deu certo. Tudo que eu criei, eu também manifestei. Agora eu falei assim, então eu vou ser mais ousada, que eu estava muito modesta, estava criando muito simples, agora eu vou criar um negócio power. E já coloquei no campo, e o campo vem trazendo informação, viu, gente? Exemplo, eu joguei algo no campo, e aí eu sempre vejo isso. Por quê? Porque a PNL, a neurolinguística, a comunicação do seu cérebro, ele começa a observar aquilo que você quer. Porque a nossa mente é seletiva. Exemplo, se você foca em uma coisa, você só vai ver aquilo. E aquilo que não tem importância para sua mente, ela vai excluir. Então, pode passar algo na sua frente e você nem vê. Por quê? Porque a mente está selecionando aquilo que você acha importante. Quando você colocar algum foco que você quer criar, nessa lei do quadro que Beth falou, o que acontece? Você coloca aquele foco, então você começa a perceber, exemplo, eu quero carro tal. Antes você nem viu o carro na rua. Quando você diz que quer o carro tal, você vê milhares de carros na rua. Por quê? Porque sua mente está focando naquilo, está começando a trazer aquela informação do seu campo. Então, quando você começa muito a ver uma coisa que você quer, é positivo. Agora, eu sempre manifestei, é interessante, né? O que era melhor para mim, e não aquilo exatamente que eu queria. Tipo assim, Entendi. eu escolhia um determinado modelo de carro, por exemplo, eu queria um Fiat Idea, né? Eu achava lindo aquele carro e tal, e botei lá a fotozinha dele e tal. Mas eu criei um outro carro para mim. Eu comprei um Ford, era Fiesta, né? Naquela época estava no auge Ford Fiesta. Eu estava feliz com o meu Ford Fiesta. Não é porque eu tinha botado a foto de uma ideia que eu queria uma ideia, entendeu? Eu crio as coisas de uma forma muito, muito solta. Né? Eu tenho algumas características que eu gostaria, porque seriam as coisas que me dariam mais prazer ou atenderiam para mim naquele momento, né? Mas eu não amarro as minhas escolhas, sabe? Vou dar exemplo de carro aqui, né? Por exemplo, eu estava em Portugal e naquela época eu estava fazendo um curso de arte, estava sozinha, meus filhos estavam aqui, então eu queria comprar um carro. Eu não ia comprar um carro grande, né? Não fazia sentido para mim, eu queria um carro pequeno. Portugal, Lisboa é um lugar dificílimo de estacionar, né? É muito complicado estacionar. E eu estava morando em Lisboa. Aí
Eu disse assim, bom, eu vou comprar um carro. Aí eu botei o valor do dinheiro que eu tinha, eu queria um carro pequeno e que fosse a diesel. Pronto. Manifestei o carro. Ai, maravilhoso. Gente, o carro tinha a data do meu nascimento na placa. Basta eu dizer isso para vocês. Incrível, super legal. Incrível. Aí vim embora, fui manifestar um carro. E aí eu passava na rua com Maria Helena, minha filha, né, e dizia assim: eu quero um carro que seja alto e robusto, porque a gente vai pegar a estrada, né? E a gente precisa que ele tenha espaço, porque nós temos cães, né? Na época nós estávamos só com 2 cães, agora a gente tem 3. E nós precisamos de espaço para viajar com os cães. E aí manifestei um carro, né? Aí me mostravam uns carros, eu olhava assim para o carro e disse assim, não é esse. Aí eu olhava o outro e disse assim, não é esse. Comprei um carro que eu nunca esperava na minha vida, preto. Eu nunca escolhi na minha vida o carro preto. Mas vou lhe dizer uma coisa, eu amo Negão. Negão é Oh, maravilhoso, gente. Mas foi foi assim, melhor do que esperado. muito melhor. É tipo assim, ele me escolheu, né? E quando eu olhei Aquela para frase, ele, o universo me surpreenda. É como se você deixasse o universo te surpreender. E o com universo, ele sempre vai trazer mais do que o que você pensou. Porque ele vem multiplicado. Exemplo, você emana um sinal para o universo, ele não traz a mesma quantidade, não. O universo, ele traz multiplicado, porque a tendência do universo é expandir. Então, se isso, você não controla aquilo vem com mais facilidade e isso. multiplicado para você. E É você sabe maravilhoso. qual foi um detalhe que chegou assim muito claro para mim? Foi assim, me indicaram um consultor, né? Eu ia comprar um carro usado. Me indicaram um consultor. E aí eu comecei a conversar com esse consultor, gente, eu não entendo nada de marca de carro, né? Venhamos e convenhamos. E aí ele me mandou um formulário, nesse formulário eu tinha que dizer qual era o valor que eu tinha disponível, qual era a marca do carro, qual era o modelo, quanto não sei o quê, quanto não sei o quê. Ou seja, eu tinha que descrever o carro todo para ele procurar o carro para mim. Na hora que eu bati o olho naquilo ali, eu disse assim, isso não funciona para mim, porque eu trabalho solta, né? Eu estava ali amarrando todas as possibilidades. Eu estava dizendo que o carro tinha que ser daquela forma. Se não fosse daquela forma, eu não queria. E não era assim que funcionava para mim. Para mim, funciona assim. Eu escolho, como eu disse para vocês, algumas características que, para mim, né, são importantes naquele momento e solto e deixo vir até mim. Né? E as coisas vêm, não só carro, né? As coisas chegam, as coisas vêm. Mas se eu coloco tudo muito amarrado, olha onde a gente veio parar. A gente veio falar em manifestação, né? Uhum. Cocriação. A gente olha as coisas e a gente começa a dizer relacionamento. A gente diz assim, eu quero um homem alto, bonito, rico, né? Que tenha carro, que tenha É, casa, que esteja bem de vida, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Às vezes a gente ainda diz se é louro, se é de olhos azuis, se é o dente é isso, se a perna é verdade. aquilo, e por aí vai, né? A Uhum. gente limitou demais. Aquela Fechou pessoa, quando milhares de não foi, possibilidades. fechou todas as outras que não se encaixam ali. Né? Uhum. Então, assim, será que aquela pessoa que cumpre essas características todas que você colocou é a mais nutritiva para você? Será que é a pessoa que está no mesmo padrão vibratório que você e que vocês vão poder alavancar juntos? Né? Se você escolhe que você quer um relacionamento nutritivo, né? Se você Harmônico, escolhe com harmônico, se você escolhe respeito, com com respeito, troca justa. isso! Aí é verdade. O que você vai estar manifestando é isso e muito além disso. Porque É, você vai ser surpreendido, né, Dila? O é, universo vai surpreende a surpreender. gente. Então, É, amores, solta. Se solta. permite viver o presente. E o novo humano,
ele aprende tudo isso e põe em prática. O novo humano não se limita. O novo humano, ele assume a sua luz, ele assume o seu poder pessoal e ele manifesta. E ele manifesta a nova realidade da nova era no nosso planeta Terra. Dila, meu amor, nossas considerações finais? Ah, que maravilhoso, né? As considerações finais é que a gente acredite, né, em nós mesmos, na espiritualidade, que a gente dê o primeiro passo, independente de qualquer coisa. Não busque perfeccionismo, isso é ilusão, isso é coisa da 3D, né? Procure se limpar, né? Limpar seu corpo emocional, seu corpo mental, se acolha e vá dando o seu primeiro passo e vá, mesmo entre trancos e barrancos, continue, porque esse movimento que você vai fazer, que é o inicial, que é o que parece ser mais difícil, que é o que parece ser uma mudança de vida, mas eu quero tal e tal, isso que vai garantir os grandes saltos que você vai dar na vida. É você ser fiel com você agora. Você não precisa ser perfeito ou perfeita para se valorizar e ser fiel a você ou achar que você é maravilhosa. Não, se você se amar agora como você vai se amar em qualquer momento, porque a Sim. espiritualidade já nos ama e nos amou como nós éramos, praticamente inconscientes antigamente, nos amou e acreditou em nós. E esse amor é incondicional e para sempre. Então, faça o mesmo com você, e faça o mesmo com Gaia, e faça o mesmo com o coletivo. E você vai ver grandes transformações operarem na sua vida. E qualquer hora você vai estar contando para a sua comunidade, para outras pessoas, tudo aquilo que de lindo está acontecendo na sua vida. Você vai transbordar para o outro. Muitas vezes não vai nem precisar falar. Como o Beth falou, as suas próprias ações, né, falaram muito mais alto do que palavras. E é isso que a gente quer na nova terra. É isso. Gente, vocês encontram lá lá no Instagram, no portal underline iluminar, não é Isso, isso? isso. Portal Underline Iluminar. Também aqui no YouTube, Portal Iluminar. E aqui no YouTube, no Quantic Tarot também, que eu tenho um canalzinho lá. Então, fiquem à vontade para irem lá, se inscrever, conhecer mais do trabalho da Dila. Vocês viram essa pessoa maravilhosa que está aqui com a gente. Então, vamos contribuir para que mais dessas mensagens de luz possam chegar a mais pessoas. Então, se gostaram, compartilhem e voltem sempre. Beijo no coração, gratidão, Dila, gratidão a todos vocês que estão aqui com a gente. Nós amamos vocês. Amamos Gratidão, vocês, Caroline. amamos. Obrigada, viu, Beth, pela oportunidade de estar aqui compartilhando com você, uma alma linda. Obrigada por todas as pessoas que estão aí compartilhando conosco também, almas lindas também, né? E nós amamos vocês. Então, beijo no coração. Tchau, meu amor. Até a próxima. Beijão.